Seja bem-vindo, meu aluno, professor Thiago Penha de Química aqui. E você é o nosso convidado na nossa plataforma, onde você se prepara, onde você busca o diferencial, e a plataforma está aqui para isso, para te ajudar, para te servir. Nós estamos aqui para isso, tá? Estamos aqui para aprender com vocês também. E vamos continuar aqui nossa aula de Química, tá? Eu trouxe aqui mais uma aula para vocês. E hoje nós vamos aqui para um tema bem interessante. Tá? Um tema bem recorrente quando nós pensamos na prova do Enem. Separação de misturas, tá? Separação de misturas, também conhecido como análise imediata. Análise imediata. Quando o aluno me pergunta assim, Thiago, me diga aí 5 conteúdos de química, 5 assuntos mais recorrentes da prova do Enem. Eu sempre coloco ali a separação de misturas. Quase que todo ano você tem uma questão de separação de misturas. Às vezes tem 2 questões. Raro é o ano que não vem uma questão de separação de misturas. Se você pegar assim 15 anos de provas do Enem, vai ter ali 14, 13 anos ali só de questões com separação de mistura aparecendo na prova. Então é um assunto recorrente que tu não pode deixar de aprender, tá? E não é um assunto difícil de você estudar, de você revisar. Mas como eu falo de separação de mistura, eu estou te dizendo então que a maior parte das substâncias elas se encontram misturadas. E eu preciso aplicar um método ou mais de um método para conseguir separá-las. Então eu preciso entender que método eu tenho que aplicar. Qual é o método onde eu consigo separar e obter aquela substância pura. Às vezes você vai aplicar mais de um método. E sendo assim, eu tenho que me responder primeiro 2 perguntas para mim mesmo antes de escolher o método. Antes de analisar qual é o método, tu tem que responder para a primeira pergunta. Como é que eu classifico essa mistura? E aí, essa mistura, ela é homogênea ou heterogênea? Isso tem que estar bem claro na tua cabeça. A classificação da mistura. Depois que você classifica, você responde a outra pergunta para você mesmo. O que eu quero separar? É um sólido de um sólido? É um líquido de um líquido? É um gás de um gás? É um sólido de um líquido? Qual é o estado de agregação daquilo que eu quero separar? Tudo isso vai influenciar no teu método. Então tem que estar bem claro na tua cabeça se isso é homogêneo ou heterogêneo e o estado de agregação daquilo que eu quero separar. Por conta disso, nós vamos separar essa aula em 2 momentos. Essa aqui eu chamo de separação de misturas 1, que é para separar as misturas homogêneas. E a nossa próxima aula vai ser sobre misturas heterogêneas, tá? Vamos separar. Então eu vou agora falar só de um tipo de mistura. Essa aula de hoje, na verdade, nós vamos falar de misturas heterogêneas. Olha, eu lembrei aqui que eu coloquei a mistura heterogênea na frente, tá? Mistura heterogênea na frente. Outro slides aí que é sobre misturas homogêneas, tá legal? Então vamos aqui trabalhar aqui sobre esses métodos. Muitos desses métodos você consegue realizar em casa, né? Métodos alternativos, outros em laboratório. Primeiro método. Catação. O método da catação separa sólido de sólido. É um método que você usa a mão ou uma pinça para separar um sólido de outro. Você vai selecionar, escolher. Por exemplo, aqui na imagem você está vendo uma pessoa aqui fazendo a separação do feijão das impurezas. Ele está separando o que presta daquilo que não presta. Então ele está fazendo uma catação. Ele está escolhendo. E esse método tu faz na tua casa. Então, catar é uma maneira de selecionar, uma maneira de escolher. Na outra imagem, nós temos aqui, separando aqui um lixo do outro, separando o plástico do vidro. Imagina, você tem ali, você está em um lixão e você decide colocar num saco só plásticos. Você está catando, você está selecionando, tá? Então, a catação separa sólido de sólido utilizando a mão ou uma pinça, por seleção. Tá aí um método bem alternativo, nosso primeiro método. Nós temos também
ainda como aqui é só mistura heterogênea, nós temos também a peneiração. A peneiração separa sólido de sólido se baseando na diferença de tamanhos. Então agora eu vou usar a diferença de tamanho para separar um sólido do outro. Então eu vou usar um instrumento que é a peneira. Ó, aqui eu posso utilizar a peneira, por exemplo, para separar a massa do beiju, para separar aqueles grãos maiores daquela massa fininha, que eu tenho certeza que já fiz isso na tua casa. Quando você vai preparar um beiju, você não costuma ali peneirar a massa, você joga a massa numa peneira, onde aquela massa bem fininha você vai utilizar no preparo do beiju, e aquela massa grossa, aquelas partículas maiores ficam presas na peneira. Você separou pela diferença de tamanho, tá? O tamanho foi o critério que você usou. Um exemplo também de peneiração é o que o pedreiro faz antes dele misturar a areia ao cimento. Tu já viu ele pegando aquela peneira, né, redonda, tem uma malha bem fininha, onde ele coloca a areia em cima e começa a agitar? Aquela agitaçãozinha vai fazer com que os grãozinhos de areia, partículas pequenas, passem pela peneira, e em cima eu tenho pedra, folha, eu tenho as partículas maiores. Então, peneiração separa sólido de sólido pela diferença de tamanho. Tá aí o nosso segundo método. Um método bem simples, né? Terceiro método. Aqui na imagem você pode perceber um garimpeiro. Esse garimpeiro está na procura de ouro. Ele tem aqui o ouro misturado à areia, ó. Então aqui eu tenho, vamos imaginar o ouro misturado aqui com areia. E ele entrou em um rio para poder separar o ouro da areia. Ele entrou em um rio aqui de água corrente, com o objetivo, ele quer separar o ouro da areia. Essa água corrente aqui vai arrastar o mais leve. Essa água corrente vai passar aqui pelo recipiente aqui do garimpeiro e vai sair arrastando a areia, ó. Então eu estou te dizendo que eu estou utilizando um jato de água para separar um sólido de outro sólido. Essa água está arrastando mais leve, ou seja, eu estou me baseando aqui, ó, a separação aqui é em função da diferença de densidade. O ouro e a areia tem uma diferença de densidade e o jato de água vai arrastar o mais leve. Todas as vezes que eu uso um jato de água para separar um sólido de outro sólido, eu estou realizando o processo do garimpeiro? Sim, mas é o processo da levigação. Então não esquece, a levigação usa jato de água. Essa água vai arrastar o mais leve, tá? E o garimpeiro está fazendo isso, ele tem experiência, ele entrou aqui no rio com esse instrumento aí que é a bateia, né? Esse instrumento que ele quer separar o ouro da areia. Ele é um cara experiente, sabe como posicionar essa bateia para a água arrastar o ouro. Levigação, diferença de densidade. Tudo jóia, meu aluno? Vamos aqui para o próximo método. Aqui eu tenho serragem, tipo uma casquinha da madeira, e eu tenho areia. O que está sendo feito aqui? Está sendo adicionado água. A adição de água está fazendo com que a serragem suba, venha para a superfície flutuar. Pessoal, eu tenho dois sólidos, né? Areia e serragem. Joguei um líquido de densidade intermediária, esse líquido não está arrastando a serragem, está fazendo com que ela venha para a superfície flutuar. Então, se eu estou separando pelo ato de flutuar, eu estou fazendo uma flotação. Flotação, lembra? Flutuar. Então, eu posso dizer que a flotação separa sólido de sólido, tá? Que tem diferença de densidade. E dessa vez eu uso um líquido não para arrastar um dos sólidos, mas para fazer com que um possa vir para a superfície, flutuar. Flotação, tá? Levigação, a água arrasta, tá? Leva o sólido e aqui ele está flutuando.
Então tá aí mais um método que eu tenho certeza que tu já conhecia. Mas eu tô aqui para lembrar. E por isso vamos para mais um método. O que está aparecendo aqui para gente? Eu tenho uma pessoa aqui onde ela quer separar o arroz de sua casca. Ela vai jogar essa mistura para cima várias vezes. O ar, o vento vai bater nessa mistura e vai arrastar a casca que é mais leve. Então ela está utilizando um jato de ar, um vento. Aqui no caso está sendo mesmo natural, né? Ela está jogando para cima e esse ar está arrastando mais leve. A casca está indo embora e o arroz está ficando. Então, já que ela está usando um jato de ar, ela está realizando uma ventilação, tá? Ventilação. A levigação usa um jato de água, a ventilação usa um jato de ar para arrastar o mais leve. Tiago, só vale se for o vento natural? Só se for o ar natural? Não. Eu posso te dar um exemplo. Tu pega o amendoim, quebra ele na tua mão, esmaga o amendoim na tua mão e depois sopra. Sopra esse amendoim com a mão aberta. Essa casca vai embora, ela vai sendo arrastada pelo sopro. Tu pega um ventilador, um secador e coloca aqui na tua mão e o vento aqui do secador, do ventilador arrasta essa casca. Tu tem aí de novo um exemplo de ventilação, tá? Jato de ar, não esquece disso. Vocês estão vendo aí que muitos desses métodos são alternativos, né? Muito bacana por isso. Bora continuar. Eu tenho agora aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber, areia. Só que misturada a areia, eu tenho aqui, turma, limalha de ferro. Deixa eu anotar aqui direitinho. Limalha de ferro, o pozinho do ferro, o ferro pulverizado. Eu tenho esses grãozinhos de ferro misturado à areia. Como é que eu posso separar? E aí, eu tenho uma limalha de ferro. Será que eu posso fazer uma catação? Eu acho que a catação não é nem um pouco conveniente, né, turma? Imagina aí você tentar catar grão a grão da areia ou da limalha de ferro. Não é nem um pouco conveniente. Então, uma alternativa interessante é utilizar um ímã. Se você utilizar o ímã, ele vai atrair a limalha de ferro e vai tirar toda a limalha da areia. Mesmo que essa limalha se misture ali muito bem pela areia, você joga esse ímã dentro da areia, agita ele ali nessa areia e ele vai conseguindo ali atrair toda a limalha de ferro. Então, eu posso dizer que eu separei um sólido de outro sólido utilizando um ímã e eu chamo isso de separação magnética. Alguns autores também chamam de imantação. Apesar da galera da física não gostar desse termo aí para essa aplicação aqui, né? Então, separação magnética realmente é um termo que vem mais a se encaixar na ideia, né? Mas separei sólido de sólido, sólido heterogêneo. Estamos aqui só separando misturas heterogêneas. Vamos falar de outro método. Aqui, turma, eu estou utilizando um filtro, né? Como vocês estão vendo aí na imagem, ó, temos um filtro. Vamos imaginar aqui que eu quero separar, esse desenho aqui ficar, você entender melhor esse desenho, vamos imaginar que aqui dentro ó, eu tenho água e areia. Água e areia nesse filtro. Eu coloquei água e areia no filtro exatamente porque eu sei que a areia vai ficar presa no filtro. A areia fica retida no filtro. A água passa, né? E a areia fica presa. Então eu fiz uma filtração. A filtração separa a mistura heterogênea entre sólido e líquido. Sólido e líquido. Você faz filtração em casa. Lembra daquele preparo do café? Quando você prepara o café, primeira coisa, tu vai colocar água para ferver, lógico. Aí depois tu vai jogar lá a borra de café. Aquela água já está fervendo, já com a borra de café. Tu vai preparar agora, tu vai finalizar o teu café coando esse café, né? Levando ele a um coador, ou levando até a um papel filtro, que também vai reter o sólido.
Bora pensar do método mais tradicional, né? Que é quando você usa um coador. Você coloca lá a água quente com a borra de café no coador, onde o líquido escorre, né? Que o teu café escorre e a borra de café fica presa ali no coador, que é o teu filtro, tá? Se você usar papel filtro ali na cafeteira, é a mesma coisa. O papel filtro, né, vai reter toda a borra de café. Então a cafeteira também dá certo. Filtração, separa sólido de líquido, tá? Separa sólido de líquido. Então, na filtração, tu tem que ter um sólido. Se os dois forem líquidos, não dá certo, tá? Certo, aqui eu tenho um exemplo, mais um caso, onde a areia se encontra aqui com sal. Será que eu posso catar? Não é nem um pouco conveniente catar, né? São partículas muito pequenas. O que ele decidiu fazer? Ele jogou água nessa mistura. E a água, gente, dissolveu o sal. Ó. A água dissolveu o sal, dissolve o sal. Se a água está dissolvendo o sal, eu tenho uma dissolução fracionada. Ó. Dissolução fracionada. Galera, para ser dissolução, tu precisa ter dois sólidos. Vou anotar aqui, ó, sólido, sólido. Só que um deles é solúvel em um determinado líquido, em um determinado solvente. Areia e sal, joga água, o sal dissolve, dissolução. Claro que depois disso eu vou ter que filtrar, vou continuar com outros processos. Mas só pelo fato de você dissolver um e o outro não, dissolução fracionada, tá? Então tá aí mais um método. Outro método bacana também é o da decantação. A decantação, que vocês estão vendo aqui na imagem, separa líquido de líquido. Ó, na imagem eu tenho 3 líquidos. Eu tenho óleo de milho, água e mercúrio. 3 líquidos que foram colocados no funil separador, que é chamado de funil de decantação. Ó. Funil de decantação. Esses 3 líquidos foram colocados aqui por cima, ó. Pela essa abertura aqui de cima. Tiago, como é que nós conseguimos separá-los? O segredo está nessa torneirinha que eu estou marcando aqui de verde. Como eu estou enxergando as fases, eu vou abrir a torneira e vou deixar gotejar esses líquidos. Eu vou abrir a torneira e vou deixar gotejar o mercúrio. Na hora que todo o mercúrio gotejar, eu fecho a torneira e pego um novo recipiente para agora abrir a torneira e deixar a água gotejar. Fecho a torneira quando toda a água escorrer e agora eu só tenho óleo no funil preso. Então eu consegui separá-los. Eu usei um funil, tá? Isso aí não é um filtro, é um funil de decantação. Então separa líquido e immiscíveis, líquidos heterogêneos, tá? Decantação. Só que a decantação, ela também separa, gente, sólido líquido. Imagine que eu tenho areia e água, só que eu não vou colocá-los no funil, eu vou deixá-los em repouso, sob a ação da gravidade. Se eu deixar essa mistura em repouso, por algum tempo, por alguns minutos, algumas horas, eu vou perceber que toda a areia vai descer, vai para o fundo. Então isso aqui também é decantação, viu, gente? Deixar em repouso para eles se separarem pela diferença de densidade. Tu tem aquela água barrenta, suja, deixa ela em repouso, que o barro vai descer, tá? Isso acontece muito no tratamento de água, né? Deixar tanques em repouso para a sujeira descer. Então também é decantação, só para lembrar. Agora imagine que eu tenho uma mistura heterogênea que a decantação não resolva. Eu tenho o sangue, por exemplo. Eu quero separar os componentes do sangue, eu quero separar a parte sólida da parte líquida. Deixar parado sobre a gravidade, essa separação não vai acontecer com sucesso. Então eu preciso levar essa mistura para uma máquina, que é a centrífuga. Essa centrífuga vai ser acionada e devido às rotações aqui, aonde o sangue foi colocado aqui nos tubinhos de ensaio, ó,
com essa velocidade, eu vou conseguir separar os componentes do sangue, vou conseguir separar a parte sólida da parte líquida, mas para isso eu precisei da ajuda aí de uma máquina, né? Que é a centrífuga. Então eu consegui realizar uma decantação acelerada. E essa decantação acelerada a gente chama de centrifugação. Então é uma decantação onde se usa uma máquina, tá? Centrifugação. Eu acho que todo mundo já viu isso, né? Quando você faz a coleta de sangue, ele vai para um tubinho de ensaio, aonde esse tubinho de ensaio entra na centrífuga e assim as fases são separadas. Meu amigo, meu aluno, chegamos ao fim da nossa aula, tá? Com alguns métodos de separação de mistura, onde esse último é um método mais de laboratório, mas a boa parte dos métodos são alternativos. Eu já te espero na nossa próxima aula sobre separação de misturas homogêneas, tá? Te espero lá, um forte abraço.